E às vezes eu não vejo que o pessoal quer entrar e eu tenho que liberar permissão. E por isso que é melhor se logar com o seu e-mail institucional. Gente, eu sou Javier, sejam bem-vindos a essa primeira aula de universidade. Eu sou chileno e tenho um sotaque bastante carregado, porém, eu moro há tanto tempo aqui que eu sei quando uma pessoa está entendendo ou não está entendendo. É, gente, é o seguinte, vou dar um papo inicial de bem-vindas para vocês, dar algumas dicas da universidade e já logo já vou entrar a dar as regras do jogo dessa disciplina em particular. Mas antes eu vou falar da universidade. É, é, comentando que essa aula é importante por causa dessas regras do jogo que eu vou dar, né? Porque basicamente você vai estar em uma encruzilhada, num jogo, e se você não sabe as regras desse jogo, fica difícil para você participar mesmo. Então, é o seguinte, gente, a universidade é uma das melhores coisas que pode ter e pode acontecer com vocês. Particularmente, a universidade para mim mudou minha vida. Eu vinha de uma escola técnica, nenhuma escola científico-humanista, uma escola técnica, e na minha família eu fui o primeiro a ir à universidade, e eu vi como mudou minha vida. Tipo, eu tive amigos biólogos, químicos, médicos, sabe, de direito, ou seja, a sua conversa muda bastante, o seu papo, o que você aspira na vida. O mundo da universidade é muito legal, mesmo pela quantidade de pessoas que você vai conhecer. Universidade vem da palavra universo. Aqui tem um monte de pessoas que pensam completamente diferente, né? E você tem que aprender a conviver com quem pensa diferente. Então, além de ter muito sofrimento, porque você vai ter que ficar até tarde estudando em grupo, você vai ter também muita balada, você vai ter todo um mundo novo que chega aqui e você absorve isso e você cria grandes amigos, amigos para a vida inteira. Diga, alguém falou para mim que a universidade é o último lugar onde se cria os melhores amigos. Já no mundo laboral você não cria amigos, mesmo porque você já está com família, você não consegue interagir tanto. Aqui não, aqui ainda você vai criar grandes amigos. Eu, particularmente, acabei de voltar de férias e eu fui a ver um amigo que da minha graduação que eu não via, 12 anos que não via ele, mas se percebe que na hora de se encontrar com ele não mudou nada, parece que tivesse sido ontem, porque realmente são amigos. Então, sejam bem-vindos a essa nova etapa de sua vida, muito, muito, muito bacana. Gente, universidade, como diz, é uma coisa muito ampla. Aqui você tem que aprender a conviver com pessoas inteligentes e que pensam diferente, e você é inteligente, e você pensa diferente, mas agora você tem que aprender a lidar com uma pessoa que pensa diferente. Universidade não é só o lugar que você vai aprender sobre um curso, sobre um conhecimento em particular. A universidade é onde você vai aprender a aprender. Por quê? Porque um dos intuitos da universidade não é só você aprender sobre um curso, é você aprender a estudar sozinho, você aprender a fazer ciência, ou a gerar conhecimento. Você vai perceber, e eu te falo isso por experiência, eu entrei na universidade no ano 99 e nunca mais saí. Todo, hasta o dia de hoje, eu continuo envolvido com professores, estudantes, pesquisa, projeto de extensão, continuo envolvido na universidade. Então, eu levo mais de 20 anos dentro dessa área. E, e você vai ver que na primeira etapa, você vai entrar num conhecimento que está bem sabidinho. Todo mundo sabe, porque foi criado há 20, 50, 100, 200 anos. Está criado ali, e você vai encontrar tudo isso em livros. Mas se você chegar para o mestrado, você vai perceber que você vai entrar em um tipo de pergunta que não está bem escrita. Aí você vai ter que
começar a ler os artigos científicos, que são a transição para um livro. Ainda não são um livro, são artigos científicos separados. Daí chega um cara, junta um monte de artigo científico e cria um livro. Mas aí ainda você pega um pouco de livro, um pouco de artigo científico. Quando você chega no doutorado, a sua pergunta, o que você está pesquisando, é tão específico que já não está em livros, só no artigo científico. E depois que você passa a etapa do doutorado, que você é pós-doc ou é docente, está numa linha de pesquisa, provavelmente você já não acha. Muito poucas pessoas no mundo estão pesquisando o mesmo que você, já não tem nem artigo científico. Então, um dos intuitos das universidades é você aprender a estudar sozinho. O que quero dizer com isto? Que você não precisa de um docente para você aprender a estrutura da matéria, ou para aprender cálculo, ou álgebra, ou mecânica, física 1, física 2, física 3. Você não precisa de um docente, você pode fazer isso sozinho. Por isso que, particularmente, eu não acredito em cobrar presença. Não precisa presença. Se o indivíduo se sente bem sozinho e quer estudar de um livro, até melhor, porque ele cria sua independência intelectual. Então, mas tem a pessoa que às vezes ela gosta de ir em conjunto, e é muito bom, porque às vezes você fica sozinho, você fica parado numa coisa, fica travado numa coisa que era para ser simples, que se você tivesse estado estudando em grupo, você ia passar muito rápido, sozinho às vezes demora várias horas em sair. Então, tem uma coisa pela outra. Particularmente, vai ter professores ao longo da tua vida universitária que são muito bons, e você aprende muito. É muito melhor que ler um livro e ir à aula do cara, porque ele já é um resumo de vários livros, ele já leu tanto, sabe tanto, e ele sabe explicar, que é muito bom. Tem outros docentes que são uma bosta, tipo, são muito ruins, aula muito ruim, eu sei disso. Aí é uma perda de tempo, É melhor você pegar o livro e ir sozinho. Então, em princípio, você vai ver que na universidade tem de tudo. Eu recomendo muito, eu vou falar aqui as dicas para você aprender a passar disciplinas. Isso é bom porque você está entrando agora na universidade e é uma técnica nova. Você não, na verdade, você nem criou a técnica ainda, porque, como todo na vida, passar disciplinas tem técnica. Uma pessoa que está no, um estudante que está no terceiro, quarto, quinto ano, ele já não reprova disciplinas. Mas não reprova disciplinas porque cresceu o cérebro dele, porque aprendeu mais. Não, ele não reprova disciplinas porque ele sabe o que não deve fazer para poder aprovar a disciplina, ou sabe a técnica que ele tem para poder aprovar disciplinas. Algumas técnicas básicas, eu te posso nombrar umas 3 ou 4. Sempre pegar o seu professor da disciplina que seja, talvez nesse caso não, porque vai ser uma disciplina unificada, mas você vai ter disciplinas que vai ter um único professor dando aula para você. Ir atrás das provas que ele já deu, ir atrás dos quadrimestres passados. Quando eu estava em segundo, terceiro ano de universidade, a gente tinha um ditado, tipo, se não vai atrás das provas do cara, é porque você não quer passar a disciplina. Ponto. Por quê? Porque o indivíduo, primeiro que nada, você já conhece a mão dele, sabe se ele pega forte, pega pesado. Ao mesmo tempo, você vê o tipo de exercício, você se treina num tipo de exercício tipo prova, né? Também tem o fato de que os docentes, eles são todos ocupadinhos, né, cara? Eles um monte de coisa para fazer, sempre projeto aqui, e-mail cá. Então, muitas vezes ele chega um dia antes da prova sem ter feito a prova. Aí ele pega uma prova antiga, né, de 2 anos atrás, modifica, dá uma mudadinha, uma atualizada e manda para vocês. Então, as chances de você pegar um exercício que saiu na prova antiga é muito alta. Então, a primeira dica, ir atrás das provas antigas do cara, ou do conteúdo antigo do cara. Outra coisa, dica número 2, não faltar a aula. Bom, eu acabei de falar atrás que se pode faltar. Sim, se pode faltar. Mas pensa no seguinte efeito, o seguinte caso.
o professor vem da área A, área B, área C, está dando aula para você. E cada um dá ênfase em uma coisa mais que outra. E se o cara, a não ser uma disciplina unificada como essa aqui, né? Se o cara ele está dando aula para você, ele vai dar, ele acha que é mais importante alguma coisa, ele vai dar ênfase a alguma coisa. Provavelmente ele vai perguntar isso na prova. Provavelmente ele vai perguntar. E ele fala na aula. Na aula você está escutando a aula e você consegue perceber, olha, ele deu ênfase naquela coisa lá. Aí você já se marca no caderno e fala, meu, chance de perguntar. Então, ir à aula é muito, muito importante, não só também por causa das dicas que ele pode te dar, senão também porque ele conhece você, conhece seu rosto. Aí vem a terceira dica, por exemplo, ir toda semana a tirar dúvida com o cara. Mesmo que você não faça nada, só faça um exercício e vá tirar dúvida com o cara. Por quê? Porque ele te conhece. Ele vê que você é uma pessoa constante. Ele sabe de você que está se esforçando. Se você precisar de algumas décimas para você passar de conceito, a vezes para provar a disciplina, ou para passar de conceito B para conceito A, por exemplo, melhorar de conceito, se você precisar de algumas décimas, e você foi toda semana perguntar, ele sabe que você se esforça, ele conhece teu rosto, meu, dificilmente ele vai negar umas décimas para você. Teria que ser muito sacanagem. Isso não acontece. Mas com quem a gente pode, ou tem pelo menos a moral de negar a décima? Com uma pessoa que nunca viu, com uma pessoa que nunca foi à aula, que se nem sabe a assistência, e ele ao final da disciplina vem a pedir umas décimas, aí você fala que não, né, cara? Então, dicas para passar a disciplina, ir atrás das questões anteriores do cara, ir à aula para saber intuir a pergunta, né? E isso é sempre assim. Eu, quando era estudante, das 4, 5 perguntas, eu geralmente conseguia intuir, chutar umas 2. Geralmente dava certo. Você não consegue predecir a prova completa, mas, sabe, você tem essa questão que ele é um ser humano, ele é um robô. Ou seja, perdão, ele não é um robô, então ele coloca o olho diferente quando ele está falando algo importante. Então você consegue dar uma leitura no ênfase do cara. E assim por diante. Princípio, 3 dicas para você passar a disciplina. Tinha mais uma aí, mas eu esqueci. Gente, eu não quero abranger muito nessas coisas. A UFBC é uma universidade muito bacana. A diferença de outras universidades, você entra a uma malha, a uma rede, a um programa diferenciado onde você vai escolher depois o seu curso. Geralmente, nas universidades, você escolhe o curso antes. Então, você já entra numa turma específica. Aqui você vai entrar numa sala, numa turma, a tomar uma disciplina X, onde você tem um cara que vai estudar física, um cara que vai estudar biologia, um cara que quer engenharia aeroespacial, outra que vai para gestão. Então, você tem uma diversidade bem diferente. Isso faz com que nossa universidade seja um pouco diferenciada por causa dessa interdisciplinaridade. Por exemplo, o fato de você poder passar uma disciplina com conceito de. Isso, nas minhas universidades, eu nunca vi. Eu passei por 4 ou 5 universidades. Eu nunca vi que você podia aprovar uma disciplina com menos que 5. Mas aqui você pode ter algumas D, justamente por causa daquela interdisciplinaridade. Outro diferencial da universidade é o fato de que ela é quadrimestral. E aí, o que acontece? Que na hora de fazer o projeto pedagógico, muitas das disciplinas que eram semestrais, o sea, para ter aula por lo menos 4 ou 5 meses, foram comprimidas para 3 meses. Isso implica que essa universidade ela é puxada em
tempo e não em conteúdo, porque de momento que você tem menos aulas para passar o mesmo conteúdo, você deixa de aprofundar. Então, essa universidade passa um monte de conhecimento, um mar de conhecimento com 1 metro de profundeza. O sea, aqui você não vai aprofundar muito. Então, isso é algo que você tem que saber dessa universidade. Isso implica no papo que a gente iniciou, da independência intelectual. E pensar, você pode ir atrás sozinho das coisas que você gosta. E isso é o que você tem que fazer. Então, não espera que a universidade, a UFBC em particular, te dê tudo. Ela te vai dar, simplesmente vai gerar as condições para você aprender, vai dar os livros e você vai ficar um pouco tendo que ir atrás do que realmente você gosta. Que implica isso que você pode sair mal formado? Não. Aqui tem caras muito bons, professores, docentes muito bons e que são pagos para te tirar as dúvidas. Então, digamos que nesse caso, a natureza vai ser aquele livro aberto, mas é você que tem que ler nele. Ninguém pode te obrigar a ler, então você tem que ir atrás. Isso é super importante. Gente, eu não quero. A gente poderia ficar filosofando do conhecimento, da história e da universidade a manhã inteira, mas não é nosso intuito. Eu trouxe aqui as regras da disciplina. Agora vamos já entrar a conversar de IAM, né? Ou seja, perdão, de EM, de estrutura da matéria. Mas antes de entrar, eu gostaria de saber se alguém está tendo muita dificuldade em me entender o sotaque. Por quê? Porque eu posso falar mais devagar. Eu posso. Eu acho que está dando para entender. Então, se alguém está com problema, escreve no chat. Fala, eu não estou conseguindo entender. Tá, se está todo mundo bem, eu vou continuar nesse ritmo aqui. E, por favor, fica à vontade para me interromper, tá bom? É bom que se no tópico que estou falando, o assunto que estou falando, você acha que eu ia falar um assunto e eu não falei, pode me interromper, porque senão eu vou continuar a falar e não vou parar. Beleza? Gente, eu vou apresentar aqui. Pode falar? Alguém ia falar? Só tá aqui, bom, você aprende um pouco de portunhol. Aqui em São Paulo, todo mundo me entende direitinho o que eu falo, mas quando eu vou para o interior está menos acostumado a lidar com estrangeiro. Então, ela percebe esse ataque, ele entendeu o que falei, mas ela pergunta igual, o quê? É sempre assim. Mas aqui em São Paulo não tem muito problema, não. Gente, deixa eu apresentar aqui. Eu tenho 2 telas, então eu vou olhar aqui e também vou olhar para vocês, em alguns casos. Mas eu vou compartilhar só essa tela que está aqui na minha frente. Está indo? Foi. Apresentação. Vamos lá. Tá. Aqui está meu nome e sobrenome. Ele se lê Javier Acunha, não é Javier. Eu nunca falo Javier. Meu nome não é Javier, é Javier. Eu tenho sotaque espanhol. E Acunha é como NH. Só que a gente não escreve NH, a gente NXIU. Então se escreve desse jeito que está aqui. Eu sou chileno. Eu sou microscopista. Microscopista significa que eu trabalho com microscópios. Eu fui contratado nessa universidade para criar um laboratório de microscopia e comprar os microscópios respectivos. Mas eu não trabalho em microscópios ópticos, né? Desses que você olha o sangue. Né? Eu trabalho em microscópio que é o limite em tecnologia para resolução, para ver. Eu não só vejo nanoestrutura, eu vejo átomos mesmo, um microscópio eletrônico que está projetado para identificar átomos individuais. Digamos que se fosse o limite em resolução, se os microscópios fossem carros, esse aqui seria o Fórmula 1. Eu sou piloto de Fórmula 1. É uma nave espacial, porque ela se mexe no espaço, mas não vai ao maior. Ela vai
ao menor. É o menor. Então, é uma máquina que a ciência, toda a ciência da nano utiliza, física, biologia, química, engenharias, todo o que trabalha em materiais, trabalham com esse tipo de microscópio, ou precisa, ao menos, desse microscópio. Eu sou formado na Unicamp, com meu doutorado. No Chile, eu me formei em minha graduação. E eu depois cuidei em Santa Catarina de um laboratório de microscópios. Daí eu me virei uma fera no assunto e aí eu passei concurso nessa universidade para comprar. Compramos, ganhamos um projeto em 2014, a grana era para cair em 2015, mas terminou caindo em 2018, coisa do Brasil, né, cara? Daí nós compramos e o microscópio está terminando de ser instalado. A sala do microscópio é um quarto gigante. A sala do microscópio, só a sala custou R$ 1 milhão, 1,5 milhão quase. O microscópio custou R$ 8 milhões. Só o equipamento, R$ 8 milhões. E é porque em si é um equipamento muito, muito sofisticado. A sala, por exemplo, a sala está dentro do bloco L, um prédio gigante, só que está no subsolo e ele não encosta no bloco. É um prédio dentro de outro prédio, mas ele não encosta, não encosta. Tem um vazio no meio, porque ele tem que ser como uma garrafa térmica, só que é uma garrafa térmica gigante. Lá dentro não pode mudar a temperatura, é sempre uma temperatura. Pode mudar 1 grau Celsius no máximo cada 24 horas. Essa é essa taxa de mudança da temperatura que pode ter dentro. Dentro pode ter loop magnético, né? Então, toda uma sala construída com toda uma arquitetura diferenciada. Tem um bloco de concreto embaixo, um bloco de concreto, aqui na UFBC, no bloco L, que ele é de 6 metros de comprimento, por 4 metros de largura, que 4 metros, né? Por 1,5 metros de espessura, um bloco de concreto com 8 estacas no chão, 8 estacas que são de 6 metros por 30 centímetros de diâmetro, assim tipo 6 postes de luz, 8 postes de luz. E isso é simplesmente para que o caminhão que passa por a Avenida do Estado não faça vibrar, porque a gente está vendo átomos, sabe? Se alguma coisa vibrar lá fora, lá dentro não pode vibrar. Então, porque o átomo fica vibrando durante... Se eu fizer assim, ó, ele já começa a vibrar. Vibrar, e aí demora 1 minuto em parar de oscilar. É realmente uma área muito bacana, a microscopia eletrônica. Então, eu sou especialista no mundo atômico. Na minha área, tudo o que tem a ver com átomo, não me dedico a ver intra-átomos, o sea, partículas subatômica não é minha área, mas tudo o que tem a ver a partir do átomo, criação de moléculas, criação de nanoestruturas, e daí como elas se interagem para formar a matéria é minha área. Por isso que eu estou dando essa aula para vocês. Bom, muito antes de eu ser físico, né? Muito antes de estudar física, eu sou músico, né? Sou músico e me envolvi muito no circo também. Então, quando eu cheguei aqui na universidade, o primeiro que eu criei foi a oficina de malabares, porque não tinha nenhum malabarista para eu trocar passes, né, de malabares. Aí eu criei o UFB Circo. Depois criei uma rádio, a web rádio da UFBC, e o UFBC Acústico, que é uma gravadora, e hoje em dia eu sou produtor fonográfico registrado, além de compor músicas, ter Spotify e estar metido nessa área, envolvido nessa área de bandas independentes, nós temos essa gravadora. E a web rádio vai ter um rol nessa disciplina, porque dentro do que vai ser exigido para vocês, em forma unificada, vai ter uma entrega de projeto, e esse projeto vai ser um podcast, que vai passar na web rádio. A web rádio é essa que está aqui, eu acho que já está mostrado. A web rádio é essa que está aqui. Tem um canal de bandas independentes, já quase 200 bandas enviaram seu material. O que está no fundo é a oficina de malabares, que não dá para ver bem, a ver se daqui... Aqui está o colchão, o tecido, o monociclo, por aqui aparece a Sirwheel. Isso foi um dia. Aqui tem programa de música eletrônica. Minha música hoje em dia é bastante eletrônica.
aqui um canal de apoio a um festival internacional de música. Aqui tem umas 100 bandas de Latinoamérica que enviaram material para a gente. Tem um canal de podcast e um canal de divulgação científica. E é nesse canal de divulgação científica que os projetos, os que fiquem bons, né? Os podcasts que fiquem bons dessa disciplina vão entrar na playlist desse canal que está ali, né? Então, em princípio, dentro do que você vai ter que entregar a final de quadrimestre, que envolve o 20% da nota, é um podcast. Se esse podcast ficar legal, ficar audível, né, digerível, a gente vai colocar ele na playlist, tal como agora tem uns projetos que foram do quadrimestre passado. Ali ainda estão tocando, eles passam ali. A gente vai chegar lá já já. Vamos passar. A forma de contato comigo, antigamente eram via WhatsApp, Facebook, Moodle, qualquer motivo. Hoje em dia já não me envolvo mais, porque na conversa de WhatsApp eu fazia parte, antigamente. Mas aí tem aquele negócio de que o professor está na conversa, que você não pode falar qualquer coisa, e o aluno gosta de intimidade, gosta de perguntar, sabe, sem que o professor saiba. Galera, como se faz esse exercício aqui? Ou passa aí essa apostila? Enfim, hoje em dia eu já não me envolvo mais. Eu fico simplesmente restringido a responder via mensagem no Moodle, que vai cair no meu correio, ou se quiser, me enviar diretamente um e-mail. Mas eu prefiro que você se contacte comigo via Moodle, que aí já fica um registro mais sucinto da nossa conversa. Gente, fica à vontade para me interromper, viu? Só estava tomando um cafezinho antes de que termine de esfriar. Gente, nós vamos a ter uma aula sincrônica por semana e duas aulas, bom, uma quinta-feira e uma segunda-feira quinzenal, né, que são assincrônicas. Que significa que seja assincrônica? Que a gente vai disponibilizar uma videoaula antes da quinta-feira e nós vamos ter um encontro com uma sala Meet, assim como essa aqui, onde a gente vai conversar sobre a aula assincrônica. Eu tenho uma mesa digital que eu comprei aqui, né? Uma mesa digital, então eu consigo riscar e fazer a minha aula em lousa, só que vai aparecer para você na tela. Presencialmente, eu nunca usei slide, não uso slide, uso só lousa, porque eu desenho bem, gosto de desenhar, consigo dar volume, consigo dar sombra, então eu gosto muito de trabalhar na lousa, eu faço tudo na lousa, mas aqui eu me acostumei à mesa digital, mas dá para fazer bastante coisa. Nossos encontros vão ser quintas-feiras, porém, eu não vou estar dando uma aula para 10, 15 pessoas, às 8 da manhã, para depois dar a mesma aula para outras 10 e 15 pessoas nas 10 horas da manhã. Eu vou juntar as duas turmas e vou dar só um link. E como já tenho experiência, eu sei que essa aula demora mais ou menos uma hora, não chega a ser 2 horas, não chega a ser uma hora. Então eu começo 9h30 para eu pegar o final da turma 1, né? E termino mais ou menos 9h30 para pegar o começo da turma 2. Então, a minha aula, que vai juntar as duas turmas, começa às 9h30 e vai mais ou menos até 10h30. Aí eu junto duas turmas, porque não faz sentido para mim estar dando a mesma aula, sabe, para um grupinho de pessoas pequeno, para outro grupinho de pessoas pequenos, uma depois da outra. Melhor junta as duas e já trabalha com uma turma só, porque é a mesma aula. Idêntica. Bom, gente, tudo isso vai ficar escrito nesse slide aqui, que é um PDF que já está no Moodle, e eu vou mostrar para vocês onde que está. Assim, você não precisa anotar nada agora, porque tudo isso já está no Moodle para você fazer download. Gente, o objetivo da disciplina, como eu disse, é basicamente ensinar para vocês
a estrutura da matéria, mas a estrutura interna da matéria. Você consegue ver aquela massa que está ali. Mas essa massa está feita por moléculas que se agregam e as moléculas estão feitas por átomos. Então, e o átomo está feito por partículas subatômicas. Então o que acontece? Acontece que você vai ter essa disciplina, que não é uma disciplina que você, se não entender, você não vai sair da universidade. Não, não é assim. Tem outras disciplinas que são, sim, nesse naipe, que se você não entende, você não merece sair, como cálculo 1, física 1, sabe, as físicas básicas, as matemáticas básicas. Você não pode sair, sabe? Não pode sair se não, por exemplo, se vai à área do BCIT, que é Ciência e Tecnologia, não dá para não saber cálculo 1, cálculo 2, não pode, sabe? Não condiz. Tá, mas essa disciplina você pode não entender tudo e ir bem que não é um filtro. Por quê? Porque essa disciplina é para você saber a linguagem que você vai ter. É uma introdução à linguagem da ciência atual. Um exemplo simples. Sabe aquela tabela periódica de Mendeleev? Que ele tem, sabe, os períodos, sabe? E daí tem 180 elementos, sabe? Aquela tabela clássica. Bom, essa tabela, para um cientista moderno, é obsoleta. Essa tabela já não serve mais. O sea, ajuda porque não vai mudar, nada mudou daquilo, serve para saber os elementos alcalinos, os elementos que são isolantes, a fileira dos gases nobres, mas essa é uma tabela, desde o ponto de vista cientista, é uma tabela antiga, já obsoleta. Hoje em dia tem uma tabelinha de 4x4, 4x4, bem pequenininha assim, onde se estão nomeadas e descritas as partículas subatômicas, como elétron, nêutron, próton, férmions, quarks, bóson. Então, em princípio, e através do entendimento daquelas 4x4, né, da tabelinha, você consegue entender cada um dos elementos da tabela periódica. Então, nós temos uma nova tabela periódica que não é tão grande, ela é bem pequenininha e que dá para explicar todos os elementos da tabela periódica e, por conseguinte, a tabela periódica. Oi. Professor, qual que é o nome dessa tabela periódica? Modelo padrão. Modelo padrão. Se tu colocar no Google modelo padrão e colocar... Olha, vamos lá. Vamos colocar aqui no Google modelo padrão. Português mesmo. Imagens. Aqui, ó. Aí estava lá. É essa tabelinha aqui, ó. Mas assim, não vou entrar nesse detalhe agora porque na primeira, segunda aula a gente já vai falar disso. Não é o assunto, mas se vocês podem ver aqui estão os quarks, os leptons, aqui estão os bóson e os férmions. O elétron, aqui está o elétron, aqui está onde está o férmions, e assim que vai por cima. Mas não é o intuito dessa aula, senão eu vou, se começar a falar disso, aí sim que a gente vai às 2 horas aqui. Então, basicamente, a ideia é vocês terem uma linguagem. Um dos objetivos da disciplina é ter a linguagem para a gente poder conversar. Eu acho uma muito boa, na verdade. Eu não tive essa disciplina quando eu fiz a minha graduação e a gente foi adquirindo os conhecimentos aos poucos. Mas acho bom, ter sido legal ter uma disciplina bem logo no início que já me desse uma cacetada com um monte de informação. Porque não é uma disciplina que te vai cobrar contas nem cálculos, é uma disciplina um pouco mais qualitativa, mais conceptual. Eu acho uma boa e sabendo aproveitar você pode aprender muito. Vamos lá. Bom, já falei aqui da disciplina, lembrando que aqui está a ementa você tendo no projeto pedagógico, vai ficar nesse PDF, depois você dá uma leitura. Eu vou passar a elas por tópicos. Tá, aqui há um slide interessante. Interessante porque eu vou passar um cracker. Sabe aqueles programas que são pagos, mas alguém te passa o programa craqueado? Todo mundo instalou algum programa craqueado alguma vez. Eu sei que isso não é correto, mas não dá para comprar todos os programas, né, cara? Senão
a veces nem dá, mas... Bom, existe uma livraria, que é uma livraria, entre aspas, uma livraria digital, que é uma livraria ilegal. Ilegal porque é uma livraria de código aberto, onde todo mundo pode postar, qualquer pessoa pode postar, subir um livro lá. Então, ele tem um livro que ele comprou, ele escaneia, gera um PDF e posta lá. E os direitos autorais, tipo, esquece. É uma livraria que se chama Livraria Gênesis. Ela, como é ilegal, não adianta eu dar um link para vocês, mesmo porque o link sempre muda. Eu cada vez que vou, no início, eu ia lá no link que eu tinha salvo, né, no favoritos, e ela não valia mais. Mas você coloca a livraria Gênesis no Google e vai aparecer ali. Ele tem essa cara aqui, o formato dela, a cara dela nunca mudou. E nessa livraria você pode encontrar todos os livros e em todos os idiomas que você quiser. O sea, eu nunca, até agora, ela sempre me deu para encontrar os livros que eu precisava. Um deles é o Apskins, mas fica tranquilo que eu já tenho ele e eu vou passar para vocês, que é a bibliografia básica. Aqui tem também o Caruso e o Mahan, que são livros que tratam esse assunto bem bacana, de forma qualitativa, mas que não estão, ou pelo menos o ano passado não estavam, na biblioteca da UFBC. Ele estava na bibliografia básica porque o livro, em forma impressa, está lá na biblioteca. Todos esses livros estavam lá na biblioteca, mas o livro físico. Como agora é à distância, a gente continuou com a bibliografia, que estava feito, mas o livro em PDF a biblioteca não tinha. Eu escutei boatos que o Afskin agora está lá em PDF, mas eu não fui atrás para conferir aquilo, mesmo porque eu tenho ele, então eu vou colocar ele num driver e vou passar o link para vocês baixar esses livros. São os livros da bibliografia básica. Se você não quiser incorrer em uma livraria ilegal, tem ali o caminho legal, que é a biblioteca da UFBC. Aqui tem o link, aqui é só você logar com o seu login e e-mail institucional e senha institucional, né? O mesmo do e-mail. E você tem essas opções aqui, que são livros. Mas, como diz, tem já a livraria Gênesis e tem o Javier também, que o Javier vai passar para você os livros. Então, em princípio, vocês podem ficar tranquilos. Mas esse link é bom porque assim vocês podem baixar um monte de PDF e ver um monte de livro lá, que são os recursos eletrônicos que a gente tem na UFBC. Então, só logar com login e senha do institucional, beleza? Aqui vai ficar o link. Gente, falando da ementa e do conteúdo do projeto pedagógico, a disciplina foi dividida em 11 tópicos, né? E tem que ver basicamente com a linguagem. Aqui está, por exemplo, na primeira aula vai ter um modelo padrão, mas também vai trabalhar com as dimensões, que é grande, que é pequeno. Por exemplo, a gente vai trabalhar muitas vezes em matemática com um número infinito. Mas o que é infinito em ciência, em física, por exemplo? O que é um número grande? Até 10 elevado a 1 milhão, será que existe na natureza? 10 elevado a 1 milhão. O que é um número grande? Eu te vou dar, simplesmente colocar um exemplo. Imagina a massa do universo todo. A massa do universo. Quantos quilogramos a massa do universo? E eu dividia isso por o átomo mais pequeno. Dividir a massa do universo dividido pela massa do átomo mais pequeno, que é o átomo de hidrogênio. Isso me daria mais ou menos o número de átomos de hidrogênio, o número de átomos que poderia ter o universo. O número de átomos do universo todo deve ser bem grande, né, cara? Talvez um dos números mais grandes que poderia se ver. E quanto que dá isso? Quanto que dá dividir a massa do universo pela massa do átomo mais pequeno? Quantos átomos mais ou menos tem no universo? Todo, o universo todo.
É simplesmente ir a ver a massa do universo, depois ir a ver a massa... Eu te posso falar, a massa do átomo de hidrogênio é basicamente a massa do núcleo, que é de um próton mais um nêutron. Isso mais ou menos 10 elevado a menos 31. 10 elevado a menos 31. E a massa do universo? É só colocar lá no Google quanto que é. Eu sei quanto que é, não vou te falar, é para você ir atrás. Aí você vai dividir a massa do universo dividido pela massa do átomo de hidrogênio para saber quantos átomos de hidrogênio poderia ter. E você vai ver que o que você achava como um número grande não é tão grande. 1 elevado a 1 milhão não existe. Não existe na natureza. Então, bom, a ideia da primeira aula mais ou menos vai ir nesse naipe. A segunda aula já vai passar com a ideia de quem que viu por primeira vez a matéria como que ela poderia estar composta por moléculas, uma coisa mais histórica, né? E o primeiro foi Dalton. Dalton foi a primeira pessoa em falar que a matéria podia estar composta por um acúmulo ou a interação de moléculas, né? Y que esas moléculas podían estar formadas por pocos elementos. Dalton es un cara, si tú colocas imágenes, Dalton es igualzinho a John Lennon. Na verdade, John Lennon é igualzinho a Dalton. Quando você vê a cara, é um inglês, né, cara? Com a cara de inglês, com o óculo, tipo John Lennon, só que é Dalton. 2 séculos antes. Então, ele tinha, vem do daltonismo, vem de Dalton, porque ele tinha um familiar, eu não me lembro se a esposa, ou a irmã, ou o filho, não me lembro, que ele tinha um problema de não enxergar cores. Aí ele foi quem foi primeiro a estudar a solução do problema, daí que nasce a ideia de daltonismo. Bom, aí você vai entender, foi primeiro colocar vai passar o Avogadro, né, que colocou o conceito de mol, e assim vai, a disciplina vai indo um pouco pela história, mas lembra, é muita informação, um mar de conhecimento com pouca profundidade, 1 metro de profundidade. Então, daí vão passar por um pouco do que é termodinâmica, né, porque os primeiros descobrimentos das moléculas veio para o estudo dos gases, né, daí vão passar um pouco por a ideia de que a matéria podia ter e conter e usar eletricidade, né? A ideia do elétron. Aqui vamos fazer um parêntese e vamos passar um pouco da mecânica quântica, mas só os conceitos de onda-partícula, né? Por cima, né? Não vão, aqui, nessa parte da disciplina, não vai interagir muito. E depois, o modelo atômico de Niels Bohr. No quadrimestre passado, perdão, no ano passado, a vez anterior que se dio estrutura da matéria, esse tópico de quântica estava depois do modelo atômico, que seria o correto, porque cronologicamente na história primeiro veio o modelo atômico com a ideia de Bohr, né, de um elétron circular, de um elétron em um círculo, fazendo uma trajetória circular, e depois veio a mecânica quântica, como na sua formulação, tal que passou do elétron levar uma trajetória circular em vez de uma órbita circular, a um orbital, que é uma região toda do espaço onde ele pode estar, não necessariamente fazendo uma trajetória circular. O sea, não é uma órbita circular. O elétron está em um orbital, que é uma região toda onde ele pode estar. Até aí, até o tópico 6 vai ter a prova, né? A P1. E do tópico 7 ao 11, que é a P2. Já o tópico 7, para frente, ele vai pegar a equação de Schrödinger e vai resolver a equação de Schrödinger para mostrar como se formam os orbitais, os possíveis orbitais, que vai ter o elétron ao redor do núcleo, para o átomo de hidrogênio, que lembra que o átomo de hidrogênio só tem um elétron, né? E esse único elétron vai estar ao redor do núcleo. Então, aí ele vai, a equação de Schrödinger vai te mostrar o orbital.
você vai ver ele, tem vídeo, eu tem videoaula disso, né? Dá para ver o orbital. O que vai fazer os tópicos? Com esse exemplo, você pode ir agregando elétron e próton no núcleo, né? E você construye todos os elementos da tabela periódica. Então, o tópico 8 vai ser a tabela periódica, basicamente, que são átomos de vários elétrons. Mas isso para entender o quê? Para entender um único átomo e como se forma esse orbital ao redor. Já nos tópicos 9 e 10, você vai juntar esse conhecimento e vai colocar dois ou mais, né? Dois ou mais átomos e vai juntar os orbitais e os elétrons vão formar uma ligação. E você vai entender o que é uma ligação química entre dois átomos, o que formam uma molécula, né? Então, esses tópicos 9 e 10 vão te ensinar como se formam as moléculas. Você vai formar uma molécula. E o tópico 11 vai pegar duas moléculas, né? E vai juntar elas através das forças intermoleculares para você poder ver os objetos macroscópicos, como aquela maçã ou uma xícara de café. Ou seja, uma xícara, na verdade, não necessariamente de café. Ou o próprio café, entende? Então, em princípio, a segunda parte já tem que ver com a ideia do orbital para um átomo, as ligações químicas para juntar dois átomos e montar moléculas, né? E depois como se juntam, o último tópico, como se juntam as moléculas para você ver a matéria macroscópica que a gente vê com nossos olhos, né? Nossa resolução. Então, essa é a ideia. Aqui tem as videoaulas. Nesse link que está aqui, lembra que o PDF já está, você não precisa anotar o link, né? Mesmo porque nem daria para anotar esse conjunto de letras aí. Mas aqui você tem o link das videoaulas, né? Elas já estão lá, as videoaulas do ano passado. A gente vai actualizar algumas, vai colocar mais algumas. Não terminou de colocar, mas as primeiras já estão. As aulas 1, tópico 1 e tópico 2, acredito que já estejam lá. Vocês já podem começar a ver. Nosso encontro sincrônico, que quinta-feira já vai trabalhar o tópico 1 e tópico 2, nessa quinta-feira. Essa quinta-feira agora a gente tem aula e eu vou passar o link para vocês via Moodle. Você vai receber um correio eletrônico no seu e-mail, cadastrado lá, onde vai estar o link da nossa aula, que vai ser 9h30. Como a gente já falou, 9h30, nossa aula quinta-feira. Toda quinta-feira, 9h30, teremos a aula sincrônica. Nessa aula eu não vou refazer a aula de meus colegas. Não, simplesmente vou agregar algumas coisas que eu acho que possam faltar e dar um comentário à aula do meu colega. Geralmente eu vejo coisas que faltam e eu adiciono algumas coisas que são interessantes. E também tem algumas coisas que eu acho que são desnecessárias, que também eu falo para você. Olha, isso aqui é desnecessário. Mas, geralmente, vai mais para eu adicionar coisas que eu acho que faltaram. Segundas-feiras não vai ter aula, as quinzenal 1, não vai ter aula, a não ser uma única aula, que é porque a quinta-feira dessa semana é um feriado, que é o 28 de outubro. 28 de outubro é feriado, então nessa quinta não vai ter aula e vai ser segunda, mas só essa segunda-feira no quadrimestre completo. Se for necessário, por algum motivo A, B ou C, fazer na segunda, a gente faz. Mas se correr tudo como cronograma, então não vai ser necessário. Sobre as avaliações, além das provas, que tem o maior peso, que é 55%, vai ter uma série de testes. Eu fiz o cronograma, que vou mostrar para vocês agora, onde está um resumo das datas. Um cronograma resumo, que acho que é um pouco mais sucinto e mais claro que o cronograma que deixou a coordenação. Vai ter 9 testes, né? O primeiro teste vai começar só na terceira semana e vai conter os tópicos 1, 2 e 3. A média dos 9 testes vai valer um 25%. Isso que significa? Que se você não fizer nenhum teste ou tirar 0 em todos eles, sua nota máxima vai ser
de 75%, ou 7,5 de 10, né? Ou seja, vai ser 7,5. 7,5. Se você não fizer nenhum teste. O projeto do qual eu falei lá no início, ele é 20%. Eu já vou falar desse projeto. A média das provas é o que mais pesa, que é uns 55%. Tem algumas resoluções dos conselhos aqui da universidade que dizem que a prova substitutiva, quando você perdeu uma prova, só pode ser feita com uma justificativa formal, né? Mas isso, para mim, é relativo. Eu não obedeço às normas 100%, mesmo porque acho que sou um robô, obedece às normas 100%. Eu gosto de pensar que a maior capacidade do ser humano é ter inteligência, capacidade de pensar e capacidade de discernir quando a norma não se cumpre, algo que um robô não consegue fazer. Então, em princípio, se alguém tiver algum problema e não fez a P1 ou P2 por algum motivo que muitas vezes tu não tem uma justificativa, que são motivos às vezes que tem que ver no teu meio exterior, na tua família, no teu trabalho, e você não conseguiu fazer, fala comigo, a gente dá um jeito. Beleza? A prova, o exame final, que aqui chama a prova de recuperação, a REC, né? De recuperação. Esse exame final só podem fazer as pessoas que têm D e F, esse segundo conselho, mas também eu não costumo obedecer a norma nesse aspecto, e tem pessoas que querem fazer para subir de conceito, ele está com conceito B e ele acha que ele vai bem e manda e quer fazer para subir para conceito A também. É só falar comigo que a gente dá um jeito. Beleza? Bom, esses são os três eixos onde vai ser composta a sua nota, né? Sobre as provas, é o seguinte, como estamos em um ensino à distância, essa prova não pode ser sincrônica, ou seja, eu não te posso obrigar a estar em um horário. Por isso, você vai ter, e a prova vai estar aberta durante 72 horas. Ou seja, você vai ter um intervalo de tempo de 72 horas para você, 3 dias. 3 dias para você entrar a fazer a prova. Só que aí tem um lance. De momento que você entra a fazer a prova, você tem só uma tentativa. Ou seja, não vai dar para você fechar a prova e fazer ela depois. Não dá. Então, já se fala para a sua família, quem estiver lá no teu círculo de trabalho, de estudo, fala, galera, eu vou entrar a fazer a prova, ninguém me interrompa, pelo amor de Deus. Porque você vai ter só uma única tentativa. Os testes vai ter duração, aqui diz 2 horas, mas ele pode ser que seja menos, 1 hora, até meia hora, dependendo dos testes. Mas, por enquanto, é uma duração relativamente curta. Vai pensando em 1 hora, mais ou menos, de duração. E as provas, você vai ter 3 horas de duração. 3 horas. Os testes vão abrir na sexta-feira, de sexta a segunda, 3 dias. E as provas vão abrir quinta-noite até domingo à noite, 72 horas. Se você chegou ao final do período e você não subiu, não submeteu a prova é submetida automaticamente e salva automaticamente até onde vai. Então, se você deixar ela aberta, responder tudo e deixar ela aberta, ela vai subir sozinha. Mas você pode finalizar antes, obviamente. O legal disso aqui, gente, é que você tem toda a internet todinha, a Wikipédia todinha para você ir atrás dos conceitos que você não está entendendo. Se, por exemplo, na pergunta apareceu um conceito que o professor não falou, que você não viu, você pode ir atrás do conceito. Vai, suponho que ele perguntou por cristal líquido. É no cristal líquido A, B ou C. Nossa, eu não sei o que é um cristal líquido. Vai lá, o que é cristal líquido? Aí você dá uma leitura e você aprende. Então, você tem toda a internet aberta para você consultar, você tem todos os PDFs que você pode ter baixado antes para você consultar livros, é uma prova com consulta. Então, isso é muito bom, porque tem perguntas que são muito simples, e que vai tomar 1 minuto em você responder.
Aí você vai ficar, as 4 complicadas, você vai ficar com mais de 2 horas de tempo para responder. Então, é uma coisa relativamente simples. Uma coisa que pode ser interessante vocês saberem das testes e das provas é que nós somos aproximadamente uns 20 docentes que estamos trabalhando nessa. São 1.200, 1.300 alunos tomando essa disciplina aqui. É um número muito grande. Então, somos 20 docentes. Nós estamos unificando, significa que estamos compilando cada um, além do banco de questões do ano passado e de outros anos, que já é grande, a gente está colocando 20 questões cada um. Imagina, 20 por 20 dá 400 questões, ou seja, 400 novas questões, mais as 400, deve ter um banco já quase de 1.000 questões aqui, e elas estão divididas em múltipla escolha ou dissertativa, né? Você vai, nos testes são só múltipla escolha, a gente consegue configurar isso, né? Porque elas estão categorizadas, e estão categorizadas em fácil, média e difícil. Então, você vai ter questões. E isso, por que a gente faz isso? Porque na hora de configurar a prova, a gente não quer que simplesmente por uma questão aleatória o computador sorteie para você e sua prova esteja cheia de questões difíceis. E a outra pessoa está cheia de questões fáceis. Aí é injusto. Então, a ideia é que a gente consiga configurar a prova para ele sortear aleatoriamente, por exemplo, 2 questões fáceis, 2 questões difíceis, 4 questões médias, uma dissertativa, tantas múltiplas escolhas. Então, a gente consegue deixar isso dessa maneira tal que todas as provas para cada um de vocês é mais ou menos equivalente. O computador faz isso e de maneira automática ele vai dar a resposta correta para você nas múltiplas escolhas. A dissertativa, que são as que caem na prova, elas têm correção manual. Isso significa que eu, como docente, eu tenho que entrar lá, entrar a sua prova, ler sua resposta e eu avaliar. Mas as questões de múltipla escolha, onde você vai ter que escolher qualquer alternativa correta, A, B, C, D ou E, por exemplo, assim que terminar o período de 72 horas, você entra lá e vai estar corrigida, se você acertou, se você errou, e vai estar o gabarito também das questões de múltipla escolha. A correção é automática. A gente só tem que corrigir manualmente as questões dissertativas. Os testes não têm dissertativa. Então, assim que terminou o período das 72 horas, você já vai ter a nota de seu teste. A prova vai ter que esperar o docente terminar de corrigir. Nesse caso, eu. Aqui estão as datas das P1, da P2 e da prova recuperativa, né? Já estão as datas, estão basicamente de tópico 1 a 6, 10 questões de múltipla escolha, 2 questões dissertativas. Bom, algo que a gente pode ir conversando mais para frente, mas aqui já estão as datas e como que vai ser a questão, como que vai estar configurada a questão. Lembra, gente, que dentro das questões de múltipla escolha, né? Por exemplo, na P1 são 10. A gente classifica 3 questões fáceis, 3 questões médias e 4 difíceis, sei lá. A gente configura essa desse jeito, então todo mundo vai ter mais ou menos uma prova relativamente equivalente. Tá, gente, isso aqui é interessante. São os projetos. Os projetos, você vai ter que formar grupos de 4, eu já vou comentar isso já, só no outro slide, ou no subseguinte, né? E vão ter que fazer, a diferença de outras turmas, que você pode escolher o formato de mídia para entregar o projeto, aqui não tem escolha, aqui vai ser um podcast. Podcast, por quê? Porque eu já vou aproveitar e vou pegar os podcasts que fiquem legais, que fiquem bacanas, e eu já vou colocar na web rádio, no canal de divulgação científica. Por quê?
porque é interessante que pessoas que não estão na universidade, que não tiveram a sorte de ir à universidade, se vejam beneficiadas com coisas boas que nós temos. E quando você faz um trabalho de pesquisa, faz um podcast entre 4 pessoas que você faz, sei lá, uma conversa agradável e o podcast fica legal, fica bacana, que outras pessoas escutem esse podcast. Não faz sentido que seu trabalho seja bacana assim e ninguém mais ouça. Então, em princípio, esses podcasts que fiquem legal, eles vão para a web rádio. Então, você vai ter que entregar um MP3. Agora, eu vou ajudar vocês nesse podcast. Eu sugiro abrir uma conversa Meet, depois de que você já escreveu o roteiro, né? Roteiro, o que vai conversar cada um, preparou. Você abre uma conversa Meet entre vocês, grava no vídeo, que nem eu estou fazendo agora, da conversa, aí depois se extrai no áudio, porque não é vídeo, é só o áudio. E nessa conversa, uma pergunta, outro responde, e aí se vão abordando o conteúdo, se vão abrangindo o conteúdo, e se passa num conteúdo bacana, em uma conversa bacana, daí vocês cortam as partes que vocês não querem, para deixar ele mais sucinto, ou coisa que falou no meio que você não quer que saia, deixam ele bonitinho, colocam uma música de fundo, coloca uma música de introdução, uma música de final e vira uma coisa bacana. Então, aí tem algumas normas, tipo, sabe, ele não pode durar menos de 10 minutos, nem mais de 15, né? Vai ter essa exigência ali. Se você não respeitar isso, você perde nota, né? Também tem que estar em formato MP3, né? O sea, não pode sair de algumas coisas. E algumas coisas vão ser avaliadas, como clareza, simplicidade de como você trata o assunto, porque você não pode querer falar algo em palavras muito complexas. A ideia é que você trate o conteúdo da maneira mais simples possível, tal que qualquer pessoa consiga entender. O que é um cristal líquido? Aí você trabalha, sabe, tentar explicar isso com palavras simples, né? E, bom, vai ter uma lista de tópicos lá, né? Vai ter uma lista de tópicos que eu vou dar para vocês. Ainda tenho uns dias de prazo, ainda tenho umas 2 semanas aí que eu vou introduzir outros tópicos. Aí está a questão. Vai ter um cronograma de trabalho que está aqui, vai ter um cronograma, esse é um resumo do cronograma, eu já vou falar deles, mas na última coluna você tem o cronograma de lo que vai ser o projeto, né? Eu vou começar a falar desses, você vai ter que formar equipes de 3, 4 pessoas. Como que eu sugiro vocês fazer isso? Aqui o colega, eu não estou vendo a mensagem agora, né? Mas o colega de vocês deixou um chat de WhatsApp. Entra lá, todo mundo entre lá, porque é muito importante, ajuda muito a dinâmica. Eu não vou entrar nesse chat por questões de intimidade, fica melhor para vocês se perguntarem coisas sem o cara saber, né, cara? E ali você olha os tópicos de trabalho, os temas para você fazer e posta lá, galera, quem está interessado, por exemplo, em cristal líquido, vai lá. Aí alguma pessoa fala, eu estou interessado. Aí se junta o grupo por afinidade de tema. Por quê? Porque uma vez formados os grupos, que esses grupos já têm que estar formados para a quinta-feira da semana que vem, aqui está a data, né? Sem ser essa da semana que vem, dia 30 de setembro, você vai ter que entregar a escolha do tema. Então é melhor já formar o grupo através do tema, pessoas afins. Agora, se você conhece mais pessoas da turma, que é pouco provável, mas se você conhece 4 pessoas e você é amigo das 4 e quer montar o grupo, monta o grupo e aí escolhem um tema. Só que é assim, você vai ter que me dar a escolha em prioridade 1 e prioridade 2. Ou seja, me vai ter que dar 2 temas. O prioridade 1, que é o que vocês de fato querem, e se não for esse, uma segunda alternativa. Por quê?
porque tem a tendência o pessoal escolher Marie Curie. Não sei por quê, mas o ano passado tínhamos 6, 7 grupos querendo fazer a história de Marie Curie. Então, não dá. Tipo, tem que ser um pouco mais diverso. Não dá para todo mundo fazer o mesmo tópico. Se tem uma treintena de tópicos ali. Então, você me vai dar, a opção 1 e uma opção 2 de tópico. Por quê? Porque uma vez que você me entregue a opção 1 e a opção 2, a semana seguinte eu já vou dar a devolutiva para vocês, quem que ficou com qual grupo. Provavelmente cada vai ficar cada grupo vai ficar com o tema que escolheu. Isso na maioria dos casos deu. Mas o ano passado eu tive que fazer algumas poucas correções, porque como te digo, tínhamos 6 ou 7, ou 5 ou 6 grupos que escolheram Marie Curie. Que é bacana a história de Marie Curie, tem 2 prêmios Nobel, terminou com câncer por trabalhar com elemento radioativo. A história é bacana, mas não dá para todo mundo fazer o mesmo tópico. Então, eu vou ter essa devolutiva. Depois, já na metade de outubro, você vai ter que entregar um rascunho. Esse rascunho pode ser escrito já em esse tipo de relatório, que eu possa analisar mais ou menos o conteúdo que você vai dar, ou já minimamente uma fala em formato MP3, que pode ser mais simples, inclusive, para mim escutar que ler. Daí eu já dou a devolutiva de rascunho e eu vou falar, galera, esse tópico aqui pode ahondar mais em tal assunto, ou falar, meu, está muito complexo. Ou seja, eu entendo o que você está falando, mas a pessoa que está lá fora, ela não vai entender, porque tem que ser em um formato simples. Daí você tem que ter uma versão finalizada, mas finalizada para valer, já no início de dia 4 de novembro. 4 de novembro. Por quê? Porque essa versão tem que estar finalizada para eu poder criticar ela e falar, olha, a música ficou, o de fundo ficou muito forte, tem muitas pausas, sei lá, eu vou dar, aí nesse caso eu vou ser advogado do diabo e tentar ver o que está ruim. Muitas vezes acontece que vocês, uma pessoa tem um microfone muito mais alto que o outro, aí fica ruim de se escutar. Então eu vou dar aquelas correções técnicas para depois, só no dia 25 de novembro, você já me entregar uma versão com correções, sabe? Com correções boas, para que fique um podcast legal. E esse podcast depois vocês postam para nas suas mídias sociais, postam para seus amigos, sabe? Pode enviar para outras pessoas, porque vai estar uma linguagem simples. E se ficar bom, como digo, ele vai ficar aí no playlist da Web Rádio, canal de divulgação científica, por muito tempo. Os do ano passado ainda aparecem lá. Gente, só para completar aqui as últimas informações, esse cronograma é um sucinto. Vocês podem ver o número de aulas, na segunda coluna tem a data. Mas aqui aparece a data também das segundas-feiras, que são quinzenais 1, né? Aparecem aqui as datas, não é porque eu vou dar a aula aquele dia lá sincrônica. Lembra, as aulas são só quinta-feira. A exceção do dia 25, que vai ser a única segunda-feira que vai ter uma aula sincrônica, porque o dia 28 do 10, que é um feriado, que é uma quinta-feira. Então, a gente, para não perder essa aula, a gente vai trasladar ela para segunda, mas só aquele dia, né? Dentro do cronograma oficial, a gente tem 2 feriados, né? Uma segunda quinzenal 1, que é o dia 11 do 10, e o dia 28 do 10 são feriados. Então, vai ter aqui a reposição de 2 feriados. Também aqui aparecem os tópicos a serem levados e o assunto com sua respectiva quinta-feira, né? A sua data. Então, tá os tópicos. Você vai ver que e o teste, também o teste. Você vai ver que o teste número 1, o número 1 vai abranger os tópicos 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Já o teste 2 vai abranger o tópico 4.
o teste 3, o tópico 5, e tem a data do lado de cada teste. Lembrando que se quinta-feira, dia 23, o teste vai abrir dia 24. Então, tem a data aqui. Aqui do lado, a data que abre o teste. São 9 testes e o único que incorre numa disposição de datas é o teste número 5, que vai ser vários dias depois da aula. O teste número 5, que vai avaliar o tópico 7, que a aula vai ser dia 25 de outubro, vai ser dia 3 de novembro. Então, vai ter mais de uma semana de diferença, e isso é porque a gente vai ter um feriadão bem grande lá, de 4 ou 5 dias. Então, o teste caía justo no feriadão. Só que ninguém quer ter que fazer um teste no feriadão, né, cara? O feriadão é para a gente ir para a praia, né, cara? Então, em princípio, a gente deslocou esse teste lá, se vai ter esse teste ali de quarta-feira, vai ser o único teste que não vai ser uma sexta, vai ser uma quarta-feira, vai ir até sexta, e no sábado já vai abrir o teste número 6. Mas isso é porque a gente não quer ter que colocar o teste no feriado prolongado, né? Feriado prolongado para descansar. Fora disso, está todo seguidinho nas datas. Em princípio, está bem bacana o quadrimestre. Bom, por último, gente, só para ir finalizando, o que fica na folha e no histórico de vocês não é uma nota, e sim um conceito, né? Então, tem uma equivalência entre nota e conceito, né? Quem tirar acima de 9 fica com A, quem tirar entre 7 e 9 fica com B, quem tirar entre 5 e 7 fica com C, entre 4 e 5 ainda aprova, mas não é bom, né? Aprova com D. Lembrando que não pode ter muitas D, ou seja, você não pode passar terminar a faculdade obtendo só D, são só algumas. Eu não lembro aí como são as coisas, mas... E a nota final, perdão, é F, se você tirar abaixo do conceito, ou seja, abaixo do número 4. Uma coisa que eu não falei aqui, e só quero voltar rapidinho antes de eu terminar, e eu estou lembrando agora que eu na primeira aula eu falei, mas aqui agora não falei, é esse numerinho que está aqui, gente. Esse numerinho que está aqui é o 304, é o que se chama o TPI, que tem que ver com teoria, prática e independência, estudo independente. Esse TPI aqui, gente, que é dessa disciplina, ele diz que tem 3 horas teóricas, 0 horas de prática e 4 horas de estudo independente. E todas as disciplinas da UFBC têm esse código, né? E tem os numerinhos. O que significa isso? Significa que entre a suma de TP, aqui é 3 mais 0, é 3 horas. Ou seja, você vai ter aqui, nesse caso, como tem 0 horas de prática, você vai ter 3 horas de estudo com seu professor. E você tem que dedicar 4 horas de estudo independente. Ou seja, essa disciplina te vai tomar tantas horas como seja a suma desse numerinho. Lembrando que todas as disciplinas da UFBC têm esse TPI. Então, em princípio, a suma desses numerinhos dá nas horas semanais que você tem que dar para a disciplina. Isso significa que para essa disciplina você vai ter que dispor de 7 horas semanais. Isso é muito importante na hora de você montar sua malha curricular, montar seu cronograma de aulas, montar suas disciplinas quadrimestrais. Por quê? Porque se você somar todos os TPIs, todos os códigos TPI, não pode dar mais horas das horas que você tem para estudar. Se você tem para estudar de segunda a sexta, só 8 horas por dia, de segunda a sexta são 5 dias. 8 horas por dia dá uma soma de 40 horas. Então, a soma de todos os TPI das disciplinas não pode somar mais de 40. Aí você tem que
ir fazendo continhas para tomar. Não adianta você tomar 10 disciplinas por quadrimestre que você não vai dar conta. Como você sabe se você vai dar conta? Por esse numerinho que está aqui, o TPI. Isso é algo importante que eu precisava falar. Eu tinha esquecido de falar, eu lembrei agora no meio consciente. Gente, eu acho que eu terminei de passar. Ah, vou só passar uma última coisa. Aqui está o Moodle, né? Aqui está a disciplina. Aqui no menu lateral esquerdo você tem os testes, as provas. Aqui não está agora o tópico de prova, mas vai ficar aqui. Assim como está testes, você vai... Eu não sei se isso está atualizado. Está actualizado, sim. Aqui está actualizado o cronograma. Mas aqui vai aparecer al final teste 1, teste 2, como um link. Você entra lá. Oh, inclusive eu posso até mostrar. Vou mostrar aqui para vocês a disciplina do quadrimestre passado, para vocês ver mais ou menos como que é o assunto. Ixi, aqui eu vou colocar o meu papel. Opa. Eu vou mudar meu rol. Que eu estou com o menu de moderador, mas eu vou colocar visual de estudante, né? Assim que você vê. Então, por exemplo, aqui você vai ter testes, provas, projeto. Nas provas, vai aparecer aqui, né, o link, você entra aqui e você consegue fazer a prova. É dessa maneira. O mesmo, os testes, tipo, aqui vai aparecer, aqui já fez a tentativa, né, mas é só colocar lá que vai estar o link para você fazer. O mesmo os testes. Aqui aparece, por exemplo, o teste 1, que essa disciplina já foi feita, é outra disciplina do quadrimestre passado, mas é só para você ver como vai aparecer. Teste 1, teste 2, e vai ficar aberto. Se ele não estiver aberto, você não vai conseguir entrar. E você só vai conseguir entrar quando dê a data, quando dê a data e a hora de entrada. Isso era para você ver. Nosso caso, a gente tem... estamos nesse tipo de... Essa é nossa estrutura da matéria, né, do quadrimestre 3, né? E aqui tem informações do seu professor. Aqui está a Paula, que é a coordenadora, a vice-coordenadora é a Romarli, que está aqui. E está vendo uma manada de 20 professores para os 1.000 e poucos alunos. Acho que são 1.300 alunos. Aqui estão todos os professores, se podem ver o material de todos eles. Em particular, aqui está do professor Javier. Essa aula que está aqui já ficou aqui, né? No PDF, se podem baixar os slides, né, de nossa aula. Aqui já tem um banco de temas para o projeto, porém, até a próxima semana, até dia... A ver, daqui, acho que só na terceira semana que eu já vou ter atualizado a lista de projetos. Mas vocês já podem dar uma olhada se quiserem escrever. Aqui tem umas instruções para o postcard que vem do quadrimestre do ano passado, mas são as mesmas. Aqui tem algo sobre o livro Askin, que é uma relação de capítulos. O livro Atkin é o livro que melhor identifica a disciplina. E aqui eu deixei um tratado completo de física que tem toda a física de todo o que se vai precisar. É um compilado de todas as aulas que eu já dei, que eu já dei quase todas as aulas do ciclo básico. Aqui começa por mecânica, electromagnetismo, termodinâmica, física quântica, e aí vai indo cada vez mais e tem um tratado muito bom. Cada vez que você pode... Ele está feito para celular, então tem um formato de celular. Você olha, você pega o celular e você pode ter ele lá dentro e em qualquer momento que você precise de alguma informação, é só colocar lá, procurar e que você acha. Tem um índice bem bacana. Em princípio, não é para você utilizar, é para você deixar ali no celular e cada vez que você precise de alguma informação de física, já tenha uma informação ali. É para isso. Aqui, nessa página aqui,
de estrutura da matéria no material do professor Javier, eu vou colocando todas os PDF. Agora está a aula 1, que foi a aula de introdução e as regras do jogo. Mas já na quarta-feira, eu já vou postar a aula, o PDF que a gente vai tratar agora na quinta. Então, ou na quinta de manhã eu vou colocar o PDF. Eu cada vez vou colocar o PDF para você não ter que estar tomando nota. Simplesmente escute e já tem um PDF lá. É bom tomar nota de qualquer jeito. E aqui que vai ter todas as informações. Quando você manda uma mensagem para mim, ela aparece nesse cantinho aqui, então, e ela é encaminhada para meu e-mail. Então, através de esse link, você vai ter toda a interação do curso e vai conseguir ver as notas também. Aqui está as notas, vai ver as respostas. Agora, não tem nota nenhuma ainda, nem tópico 1, tópico 2, ainda não tem nota de ninguém, porque estamos começando, mas aqui que você vai ver sua nota. E, bom, entrando lá em testes ou em provas, você vai ver o gabarito também, vai estar tudo lá, dado. Então, gente, 11h30 quase, 11h22. Eu acho que eu terminei de fazer aquele monólogo lá. Passei um monte de informação. Gente, minhas aulas não acostumam pelo menos aulas à distância, eu nunca, no máximo 1 hora. Agora eu tive que falar bastante, porque vocês estão recém chegando, primeira vez à universidade, a maioria de vocês, uma introdução, uma bem-vinda, umas dicas, sabe? De todo um pouco, mas em princípio as aulas são para durar no máximo 1 hora, porque a mente fica cansada. No presencial, geralmente vai 1 hora e meia, no máximo, nunca é 2 horas, mas no máximo 1 hora e meia, no presencial, porque usa louça e tem uma conversa presencial no meio, que às vezes a gente abre um papo, conta uma história, mas no dia das aulas, das quintas-feiras, é para mais ou menos com 1 hora no máximo, e a parte importante está na primeira meia hora, geralmente, o que é de básico. Depois são coisas que a gente lembra ou dúvidas que vai tirando de indivíduos particulares. O final geralmente são dúvidas. Deixa eu ver aqui o chat. Na quinta, o professor de BCC vai dar aulas para as turmas simultaneamente também. O que é BCC? Bases computacionais? Isso. Olha, a turma A3 tem hora comigo até às 10. Até às 10. E a turma B3 tem horário comigo começando às 10. Então, você não pode ter outra aula nesse horário. Se você tem 2 aulas no mesmo horário, tem um conflito e tem que avisar a Prograde. Professor, acho que quis dizer que a gente está todo mundo na mesma turma. Por exemplo, aqui a gente tem acho que das 10 às 12 ou das 8 às 10. Não, das 10 às 12. Isso. Aí o BCC vai... Né, que a professora de BCC não apareceu, então a gente não sabe se ela vai dar aula das 8 às 10. É que não pode. Ou seja, tu não pode ter 2 aulas simultaneamente. Aí tem um erro. Não, então, é que é das 8 às 10 uma e das 10 às 12 seria a estrutura da matéria. Aí é o medo. Mas é porque a gente não sabe ainda como é que a outra professora vai fazer também. Por exemplo... Não, assim, ou seja, tu eres da turma B3 comigo, né? Uhum. Tá, então... tu fala das 8 às 10, tu vai ter outra aula. Não, o problema é que, por exemplo, o professor de bases matemáticas fez a mesma coisa que você. Ele também juntou das 9h15 às Que todo mundo 10h45. junta, porque o que passa é que, olha, você vai ver que não vai passar de 10, 15 alunos as aulas às vezes. Então, para você dividir 7 alunos e 7 alunos, melhor juntar todo num horário só. É por isso que a gente junta e pega um pouquinho da primeira turma e um pouquinho da segunda turma. Mas, se você não puder chegar, por exemplo, às 9h30, você deveria poder chegar às 10. E como é uma aula para tirar dúvidas,
porque a disciplina já vai estar feita, você vai ter seu espaço, você chega com suas dúvidas e, professor, acabei de entrar agora, eu não sei se vocês falaram, mas minha dúvida é tal coisa. Aí você tem o seu direito de tirar dúvidas, sabe? E daí a gente pode até ficar mais, porque geralmente, quando a aula é muito boa, no sentido de há muita interação, a gente passa das 11, né, cara? Passa das 11, já chegou a quase meio-dia, simplesmente porque o papo não acaba, né? Em teoria, até meio-dia seria horário oficial. A gente junta porque, como te digo, é triste emocionalmente para o indivíduo, a vezes, fazer uma aula para poucas pessoas e depois ter que fazer a mesma aula para outras poucas pessoas. É melhor junto. Todo mundo junta, né? Você fala, não sou o único, todo mundo. Literalmente idêntica, e dói a cabeça. E o que passa é que a gente vê um trabalho que não é desnecessário. E a gente, a ciência está feita para não estar repensando, para não fazer duas vezes o mesmo trabalho. A ciência é feita para você, em vez de você ter que pensar, você pegar uma informação e aplicar. A ciência é isso. Então, ou seja, dentro das coisas que é a ciência. Então, em princípio, é isso. Deixa eu ver. Professor, quinta-feira a gente tem até as 10. Acho Olha, que seria isso mesmo, professor. Aí a gente entraria sim, às 10. tá. Lucas, pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Estamos. Eu queria perguntar se a gente, na hora de formar os grupos para o projeto, a gente tem que ser todo mundo desse mesmo horário do grupo 2? Ou pode formar um mesmo grupo quem está tendo aula agora e quem teve aula antes? Não, é só. O único requisito é que esteja comigo. Pode ser da turma anterior, sim, sem problema. Nenhum problema. O problema está em que outros docentes vão dar outro tipo de mídias. No nosso caso, vai ser só podcast porque eu vou juntar junto com a web rádio e porque é bacana. Ou seja, para mim é uma perda de trabalho você fazer um trabalho bacana, legal e ninguém ouvir. A ideia é que outras pessoas possam ouvir, tipo que assim se mata dois pássaros com um mesmo tiro só, né, cara? Então, sabe, você adquire um conhecimento, o professor consegue te avaliar e também outra pessoa que não tem nada a ver com a universidade pode se ver beneficiado com aquilo. Então, eu acho que vale muito a pena e por isso que eu não como eu tenho um canal para colocar, que é da divulgação científica da web rádio, vamos trabalhar só no podcast. Se tiver outro professor que só vai trabalhar podcast também, ou outro grupo também até que poderia ser, porque são todo mundo colega. Não tem muita diferença. Mas eu sugiro que seja da mesma turma ou da minha outra turma. Tanto faz. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Tranquilo, professor, valeu. Professor, Sim. Não podem ter dois grupos com o mesmo tema ou não tem problema? Não, vai se repetir, não tem muito, não tem, ou seja, ocorreu que se repetiram temas, porque simplesmente, mas não pode todo mundo estar no mesmo tema, porque o ano passado, meu, mas por lo menos 5 ou 6 grupos que escolheram Marie Curie. Aí também fica meio estranho, né, cara? Então, porque tinha outros temas. Por isso que a ideia do grupo é que escolhe uma primeira prioridade e uma segunda prioridade. Aí se envia para mim, eu dou uma mexida. Mas, se for isso, a maioria dos grupos ficou com o tema que escolheu. A maioria. Por isso seria interessante que nessa conversa de WhatsApp, aí se coloca, gente, quem que vai trabalhar, sei lá, radiação de corpo negro? Aí eu trabalho, aí se junta o grupo por afinidade, assim se evita ter que escolher grupo depois, ou seja, escolher tema, né? Mas em princípio podem se repetir, sim, podem se repetir. Mas a ideia, eu vou tentar que não se repita, né? Ou pelo menos que não se repita muito. Aquela vez lá ficaram uns 2 ou 3 grupos fazendo Marie Curie. Sim, ficaram. Mas a ideia é que não se repita, na verdade. A ideia é 4 pessoas, Felipe, a ideia é 4 pessoas. Os encontros sincrônicos sim vão ser gravados. Sim vão ser gravados. Mas eu nem sempre eu posto ele no primeiro dia, porque geralmente eu deixo ele ali até eu pegar ele, colocar no YouTube. A vezes demora 1, 2 dias em colocar, mas eu vou gravar. Existem alguns que eu esqueço de gravar, como
sou ser humano. Esqueci de gravar, eu gravo da metade para frente. Mas, em geral, eu acostumo a postar, sim. Mas a ideia é estar no presencial e tirar dúvida. A ideia, gente, é aproveitar. Meu, eu estudei tanto na minha vida, cara. No sentido da universidade é puxada, ele te faz estudar. Você estuda também porque você gosta, você quer ser bom. Então, meu, eu tenho um conhecimento absurdo de muitas coisas. Não sou a pessoa que mais sabe, sempre tem colegas que sabem mais, ou de outras áreas, mas eu sou pago para responder perguntas. Então, você tem que aproveitar aquilo, cara. Tem que aproveitar. Quem estiver tendo dificuldades, você pode ir a conversar. Eu já abro até Meet individual com as pessoas para responder os exercícios. Mas você tem que aproveitar, porque às vezes o problema não vem da disciplina, vem mais a fundo. E aí a gente entra naquela de psicólogo, né? A ver, e começa a indagar e de repente a gente ajuda a descobrir problemas anteriores. Eu tenho vários exemplos na minha vida, o sea, nessa universidade, inclusive, de alunos que vão mal na P1, mas ele quer ir bem na P2. E ele vai e abre com você o jogo e explica, e ele abre o jogo, mas um jogo às vezes é emocional, não é nem um problema pontual da teoria. E a gente consegue fazer tipo um personal training, sabe? Um esquema de trabalho onde você fala, meu, no seu caso, você vai fazer isso e isso. E a pessoa vai lá, faz, e você vê que na P2 ele manda bem. Então, em princípio, isso é super factível, mas tem muitas pessoas que não aproveitam aquilo, cara. A gente, aqui que está, eu, Javier, algum dia fui estudante, eu ia na balada, sexta-feira à noite, eu nunca faltei numa balada, nunca. E isso me, sabe, no dia de fazer as provas, no dia de você ir lá, eu estava lá, sabe, eu consegui levar as duas coisas. Então, em princípio, a gente algum dia foi estudante igualzinho que vocês, sabe? Igualzinho. E a gente tem experiência. Então, você tem que aproveitar essa experiência e trazer o conhecimento daquele pessoa mais velho. E não é porque eu tenho um cérebro poderoso, não. É porque sou mais velho. Tem um ditado na minha terra que diz: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tipo, más sabe o diablo por ser velho que por ser diablo. Então, em princípio, a gente sabe mais porque tem mais experiência, não é porque... Então, você tem que aproveitar e extrair, literalmente, usufruir daquilo, porque nós é um livro aberto. Eu, particularmente, eu sou super amigão dos estudantes. Se você pesquisa lá, você vai ver que sou um cara super relaxado nesse aspecto, tipo... Meu, eu já fiz de tudo com esse estudante. No início, eu ia na balada direto. Eu era um dos poucos docentes que estava ali na balada com os estudantes. E fazendo de tudo, né, cara? Mas, na hora da prova, eu estava ali. Teve estudante que já foi morar comigo. Teve uma vez um caso, um menino ficou sem república. Aí ele ficou um mês morando comigo, o estudante lá. Então, em princípio, o sea, tem esse lance de que tem professores que são mais estritos. Eu já sou completamente antirrobótico. Tem docente que ele vê a ciência como um templo e que a ciência está ali e você tem que servir a ela e tem que ser tudo para ela. Tipo, você servir a ciência. Eu já sou da ideia de que a ciência está para servir o ser humano. Tipo, a ciência, a tecnologia, as máquinas, a matemática estão para servir o ser humano. E não o ser humano servir a ciência, a tecnologia e as máquinas. Então, em princípio, a gente é muito mais que um robô, é muito mais que uma coisa quadrada. Então, se você vai conversar comigo, você vai pegar o ser humano que está detrás. Então, e não só eu, sino que qualquer docente. Claro, tem uns que são mais fechadinhos que outros, e talvez você não consiga uma interação tão forte, mas comigo é. Por exemplo, um exemplo bem simples. Você tem só com justificativa formal, você pode dar a sub, a repetir alguma das provas. Mas o que é justificativa formal? Para mim, uma carta. Uma carta bem escrita, elegante, não uma coisa escrita à mão, com erro, não.
Não, uma carta com logotipo, com assinatura legal, sabe, escrita de forma formal, que diga, por motivo de força maior, venho a solicitar fazer a prova A, B e C, ponto. Uma coisa sucinta, mas bem formal. Para mim, isso é uma justificativa. Por quê? Porque quando eu era adolescente, ou seja, não adolescente, quando estava na graduação, tenho o caso, eu uma vez teve um rompimento de um namoro, eu não consegui estudar para a prova. Eu não consegui estudar para a prova. Tipo, eu terminei 2 dias antes do meu namoro. Eu estava com a caneta, trabalhando, depois de 1 minuto eu estava olhando para o teto, cara. Então, onde que tu vai encontrar uma justificativa formal para você ter terminado com a namorada? Ou que sua avó está doente, ou que você teve um problema no trabalho e se brigou com o chefe. Você não tem uma justificativa formal. Para mim, uma carta bem escrita, sucinta, escrevendo porque, olha, teve um problema emocional com a minha namorada. Ponto. Você não... Mas eu preciso uma justificativa formal, então eu quero uma carta. Você me escreve uma carta solicitando, agora depende de mim aceitar ou não. E eu aceito. Então, em princípio, o que quero dizer com isso? Que você tem que aproveitar a gente, porque a gente é simplesmente como você, só que mais velho. Então, e se você é uma pessoa que ajudaria, por que eu não? Entende? Mas é importante você se mostrar. Não dá para você... Vamos colocar outro exemplo. Não dá para você, por exemplo, chegar... já aconteceu também. Outro exemplo. Tinha um grupo que tinha que entregar um relatório dia tal. Eles chegaram umas 4 semanas antes e falaram, gente, a gente tem que ir a um show, a gente comprou ingresso para um show, será que a gente dá para entregar o relatório antes ou depois? O que eu fiz? Eu aceitei. Por quê? Porque eles estavam pedindo mudar a data do relatório, mas com 4 semanas de antecedência. Isso que significa? Que a pessoa está planejada. Está tendo um planejamento, está sendo organizada. Se tu me pedir, porque tu vai viajar, por exemplo, e tu me pedir que eu te faça a P2 ou a P1 em um outro dia, e tu me pede isso com 1 mês de antecedência, eu vou aceitar. Porque eu não sou um robô, sou um ser humano. Mas agora, se você pedir isso 1 dia antes da prova, aí fica difícil. Você entende? Tipo, são casos que um robô não conseguiria discernir, mas um ser humano tem poder de senso, tem poder para discernir quando a regra não se cumpre. Então, em princípio, vocês têm que aproveitar aquilo lá. E eu não tenho nenhum problema em você dar a P2 ou a P1 em outro horário. Desde que você não me pida 1 dia antes, né? Que aí não tem como, né, cara? Aí isso me demonstra que você não está sendo organizada, nem está sendo ordenada. Se você me pedir isso 1 mês antes, é com certeza que eu vou falar que sim. Então, gente, conselho, vejam os docentes como pessoas boas. Não tem docente que queira dar uma rasteira nos estudantes. Isso não existe. Isso é um mito que as pessoas inventam para justificar uma irresponsabilidade deles mesmos. Mas os docentes são seres humanos que geralmente ajudam a quem vai atrás. Ajudam a quem é esforçado, eles ajudam. E ajuda muito. Eu, na minha história, eu só conheci um docente que ele era mão dura, mas era pelo pensamento que ele tinha. Ele achava que o ser humano estava para servir à física, como um templo, né? Aí ele ia ao ritmo do mais rápido. Então, ele veia a turma e veia um cara que era muito bom. Ele achava que era ao ritmo dele que todo mundo tinha que ir, para não fazer um prejuízo nele, sabe? Para ele não se sentir ofuscado, ele não se ia ao ritmo do mais lento, ele ia ao ritmo do melhor. Aí os demais pouco que se ferrassem, né, cara? Então era um cara, mas era pela mente dele. Ele achava que era esse cara que tinha que salvar, porque se havia algum cara que podia aportar algo à física dentro dessa turma, era o melhor. Então, os demais pouco que se ferrassem, mas era a forma de pensamento dele. Mas foi o único docente que eu vi que tinha uma mentalidade diferente, sabe?
Eu não gostava, porque na minha turma, azar meu, tinha um cara que era muito inteligente. Ele tinha ganhado todos os prêmios de física do colegial, e além era muito simpático, um cara muito gente fina. Então, era um muito bom amigo, só que assim, ele era muito inteligente. As perguntas dele eram muito inteligentes. Aí, o professor se ao ritmo dele, né, cara? Que ele aprendia tudo muito rápido e a gente andava sofrendo de um jeito, mas assim, o único professor em meus 20 e poucos anos de estudante que eu conheci que ele é diferente. Geralmente, os professores são gente fina, vocês têm que aproveitar ele, gente. Beleza? Sejam bem-vindos à UFABC. É uma universidade bacana. É uma universidade, em geral, qualquer uma é bacana. Você vai ter uma quantidade de amigos, você vai... Esperemos que volte logo ao presencial, porque o melhor da universidade é a universidade. Ir lá, estar convivendo com outras pessoas, sabe? Eu montei muito, tenho, meus melhores amigos até o dia de hoje, eu acho que vieram da universidade, cara. Então, sejam bem-vindos e vamos ajudar-nos. Como dizem aqui em Brasil, estamos juntos. Beleza, gente? Temos alguma dúvida mais? São quase meio-dia já, né? Eu vou ter que ir a cozinhar aqui. Tenho minha filha tomando aula à distância também. Beleza? Gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa para conversar no pessoal também, manda uma mensagem ali. E é isso. Se não tiver nada, eu vou já, por enquanto, eu vou ir parando a gravação. Vou interromper aqui. Eu vou postar